esse desespero das mães, né, que chegam nos grupos e realmente é desesperador, né? Imagina você tá duvidando, achando que seu filho ou filha seja narcisista. E quando isso ocorre, pelo que eu percebi, depois que essas mães ficam nos grupos, né? Eu acompanhei algumas que estavam com essa dúvida se o filho era narcisista. A gente nós administradores, logo percebemos que se tratava de uma mãe narcisista também, ou uma mãe com traços narcisistas. Não dá para a gente saber virtualmente quem é narcisista e quem tem traços, né? Mas logo a gente percebia que se tratava de uma mãe abusiva ou com traços de narcisismo, que se dizia mãe perfeita, né? E tinha dúvida se o filho ou a filha era narcisista. Então, possivelmente, pelo nosso entendimento, a gente chegou à conclusão de que muitos filhos de mães narcisistas, que as mães pensam que são narcisistas, elas também são narcisistas ou têm traços de narcisismo. E aí, por repetição, essa criança acaba tendo as mesmas atitudes. Uma criança que não recebe amor, não vai dar amor. Um adolescente que não recebe respeito, não vai respeitar. Um adolescente que na infância a mãe não tinha empatia, essa criança não vai aprender empatia, não vai ser um empata. Na adolescência não vai ser um filho que vai ter empatia pela sua mãe, nem respeito. Essa mãe nunca respeitou, talvez essa mãe batia, gritava, espancava, como é que vai respeitar na adolescência? Aí não respeita, é um rebelde, e com razão, tem raiva de tudo, raiva da vida, não tem empatia, não ama a mãe porque foi maltratado na infância. Obviamente que essa mãe vai achar que ele é narcisista também, vai dizer, ai, como sofro, além de uma mãe narcisista, eu tenho um filho narcisista. Esse filho não é narcisista, talvez. Talvez ele só é revoltado e tem raiva dessa mãe porque ele não recebeu amor. Aí há tanta confusão, a gente que é filho de mãe narcisista, a gente sabe, há tanta confusão interna que a gente acaba odiando as nossas mães antes mesmo de descobrir que elas eram narcisistas. Nem sabia, nem entendia por quê. Porque não recebemos o que deveríamos ter recebido. Recebemos o contrário. Pancada, paulada, mentiras, difamação. E esses filhos recebem o mesmo, obviamente vão se revoltar contra as mães, nem por isso são narcisistas. Alguns podem ser, sim, podem ter sofrido traumas, seu ego pode ter sido tão ferido, talvez tapa na cara, humilhações, xingamentos, que talvez se transformou num ser narcisista. Mas eu acho que é raro. Eu acho mais possível que tenha aprendido com traços narcisistas dessa mãe, que é sobrevivente, ou essa mãe que seja narcisista, mesmo sendo sobrevivente, que é possível. Então, a gente já acompanhou algumas e já chegamos a essa conclusão de que realmente, quando se chega desesperado, preocupado com o filho narcisista, possivelmente, se você observe nos grupos. Observe quando uma mãe chega pensando que tem filhos narcisistas, se você observar, é uma pessoa que está sempre se vitimizando, é uma pessoa que está querendo sempre chamar atenção, é uma pessoa que pensa que, e fala, inclusive, que é uma mãe perfeita, que nunca deixou faltar nada para os filhos. É uma pessoa que se acha, né? E aí você começa depois a interação daquela pessoa no grupo muito hostil com as outras pessoas, sem empatia, fere as regras, é expulso, depois fica com raiva e promete fazer campanha difamatória. Vou dizer, Virgínia, quem você é. As pessoas vão descobrir quem você é de verdade. Você me expulsou no grupo sem ter nenhum motivo. A pessoa não cumpriu as regras, segundo a minha visão, a visão da administração do grupo, não cumpriu as regras. Ela vai ser expulsa. Porque, para se viver em comunidade, tem que se ter regra nos grupos também. E aí várias vezes aconteceu isso comigo, várias vezes deu expulsar pessoas do grupo, falar, eu vou mostrar quem você é, sua falsa, porque não aceitou que quebrou uma das regras. E já aconteceu dessas pessoas chegarem nos grupos dizendo que tem filhos narcisistas e ter um comportamento desse. Logo a gente entende que a maior parte das vezes pode acontecer desse adolescente estar passando por essa fase narcisista, que é normal. Pode ser que essa criança, esse adolescente não seja narcisista, tem traços, e a mãe não seja narcisista, está só confusa, porque é uma idade confusa. E talvez é um adolescente pita que tem o narcisismo já dentro dele, narcisismo natural e normal. E aí pensa-se que é um narcisista. Está mentindo, né, em casa. Como já falei, eles mentem por medo. E aí se desespera e é uma mãe boa. Mas a maioria não é. Pelo que a gente notou, são mães que
realmente tem traços narcisistas, se é que não são, tá? A bem a verdade é bem essa. Virgínia, meu filho, adolescente, ele é muito violento, ele é muito nervoso, ele quebra as coisas em casa, ele bate, né, nos outros adolescentes, ele já tentou até me bater, ele não respeita ninguém. Por que meu filho adolescente ele é tão violento? Possivelmente porque ele aprendeu a ser violento de alguma forma, seja guardando por não ter sido amado como deveria, talvez ter sido humilhado, talvez ter apanhado, talvez ter sido surrado. E aí ele se revoltou e queria ser uma pessoa revoltada da vida violenta. Ou ele aprendeu, né? Viu o pai batendo na mãe, viu a mãe batendo no irmão, de alguma forma ele aprendeu e ele reproduz aquilo que ele aprendeu. Sejam gritos, surras, castigos, violência velada, né? Violência invisível, agressividade passiva, tudo isso pode ter sido aprendido e replicado. Todas essas formas de violência, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam sutis, debochando desse filho porque tá gordinho, dizendo para essa filha que ela tá se vestindo mal, que essa roupa não é bacana, que ela tá parecendo uma prostituta. Essas coisas vão ferindo a alma desse adolescente, dessa criança. Isso vai ter consequências, tá? Vão ter consequências na adolescente, que na adolescência é a época que eles tomam coragem e pensam que já são adultos, muitos pensam que são adultos e que podem se revoltar e não estão preocupados com nada, não. Realmente vão ter coragem para assumir aquilo que eles estavam guardando desde a infância. E aí eles vão mesmo partir para agressão, vão ser adolescentes agressivos. Toda a humilhação que eles guardaram dentro deles, aquele tapa na cara que ele levou, ele vai se rebelar na adolescência, isso vai aparecer na adolescência. Se você recebe dor, você vai doar dor. Se você recebe violência, você vai doar violência. Se você recebe vergonha, você quer envergonhar o outro. Se sua mãe não te deu empatia, você é adolescente, não foi empata com você, não teve zelo, não se compadeceu do que você sentia, não te ouvia, só gritava, mandava você calar a boca porque você estava sempre errado, depois essa mãe não pode reclamar que depois o filho não tem empatia e não tá nem aí, nem quer ouvir por que ela tá chateada. Você não ouviu ele quando era criança, quando era adolescente, por que ele estava chateado, por que agora ele tem que te ouvir? Ele vai aprender que ele não tem que ele não precisa te ouvir porque um dia você não o ouviu. Então funciona mais ou menos assim. Se você desprezava o seu filho, não dava atenção para o seu filho, como é que você vai cobrar que ele na adolescência tem que te dar atenção, tem que ouvir suas lamúrias, seus problemas? Como? Ele quer ficar fora de casa o dia inteiro mesmo, porque ele não recebeu isso para ter uma troca. Não foi algo equânime, não foi algo relacionamentos horizontais, como eu já falei com vocês. Não estava o páreo igual, estava desnivelado. E aí como é que você vai cobrar algo nivelado na adolescência se na infância e parte da adolescência e puberdade você também não nivelava a sua relação com seu filho? Se der zero empatia, ele vai devolver zero empatia, sem sombra de dúvidas. Virgínia, meu filho mente o tempo todo. Ele mais mente do que respira. Por quê? Assim como as crianças, os adolescentes mentem por medo das consequências. Se você ameaça bater, se você ameaça castigar, obviamente ele vai mentir. É uma defesa que ele tem. O que pode ser feito é ser negociado, né? De repente, a gente já está no hábito de mentir, já mente mesmo por medo, porque você já deu castigos, talvez cruéis, ou gritava, ou espancava, ou batia, enfim. E pode se fazer negociar daqui para frente. Você fala a verdade e não vai ter castigo. Vai ter advertência, vai ter muita conversa, mas não vai ter uma punição. E aí talvez ele comece a falar a verdade daí para frente.